Queridos, sejam todos bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Sou a professora Vera Garcia e te convido para estar participando de mais essa aula. Vamos orar? Pai amado, muito obrigado por esse dia tão maravilhoso. Obrigado, Senhor, pelos teus ensinamentos. Senhor, sabemos o quanto é importante para o nosso crescimento, Pai. Assim é a tua palavra, Senhor, que vem ao nosso encontro e nos dá o crescimento, Senhor, que precisamos, Pai. Muito obrigado por essa aula, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós estamos no módulo 6, essa disciplina se chama Fé, aula número 2. E o nosso tema de hoje é a fé em obras. Fé manifesta em obras. Então, quando aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós passamos a ser participantes da natureza divina, certo? E confirmamos nossa fé através das boas obras escritas nas Escrituras. Tem um versículo aqui em 2 Pedro, eu vou ler para vocês, no capítulo 1, do 3 ao 4, que fala assim: Seu divino poder nos concedeu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por intermédio do pleno conhecimento daqueles que o convocou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem outorgado suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, Pedro ainda continua nesse versículo, nesse capítulo aqui falando, ele descreve que como podemos crescer em conhecimento e em virtude através da fé, a tal ponto que não poderíamos mais viver ociosos e infrutíferos. Entenderam? Continua lendo lá o versículo para vocês verem, o capítulo para vocês verem. Então, devemos, entretanto, entender que não somos salvos pelas obras que praticamos e nem condenados pelas que deixamos de realizar. Caso contrário, não precisaríamos do sacrifício de Jesus. Entenderam? Mas sim somos salvos pela graça através da fé em Jesus Cristo. Efésios 2:10 fala assim, ó. Portanto, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, nem por intermédio das obras, a fim que ninguém venha se gloriar. Por esse motivo, pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. Entenderam? As boas obras que realizamos diante dos homens fazem com que todos glorifiquem a Deus. Muitas pessoas acreditam em Deus e dizem tê-lo em seu coração, mas apenas crer não é o bastante. Jesus disse que aqueles que o amam guardam os seus mandamentos. Por isso, uma fé sem obras é uma fé morta, pois não existe confirmação daquilo que se creu. Lá em Tiago 2,14 fala assim: De que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar sua fé se não tendo obras? Acaso essa fé pode salvá-lo? Quem Tiago está falando? É Tiago, entre as cartas para as 12 tribos de Israel, ele relata que se o nosso irmão ou a nossa irmã estiver passando por algum tipo de necessidade e alguns de nós, discípulos de Jesus, lhe disser: Ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhe der as coisas necessárias para o corpo, que proveito terá? Então, quando não ajudamos nosso próximo dentro daquilo que estiver no nosso alcance, não estamos amando o nosso irmão como a nós mesmos. Não estamos testificando nossa fé. E pegou pesado, né, queridos? Quando apenas cremos em Deus e não praticamos as suas palavras, estamos nos igualando a demônios, pois eles também creem em Deus e estremecem. Tiago 2:19, que diz assim: Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Então, quando éramos do mundo, praticávamos deliberadamente as obras da carne, mas aprendemos a não mais praticá-las, conforme Paulo nos previne em Gálatas 5:21, que diz: invejas, homicídios, bebedices,
glutonaria e as coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Vamos continuar. As boas obras nos darão recompensas. A palavra de Deus nos garante que, se permanecermos firmes, dedicando-nos à obra do Senhor, todo o nosso trabalho jamais será improdutivo. Isso é, receberemos recompensa, porque nossas obras nos acompanharão. Lá em Apocalipse 22, 12, fala assim: Eis que venho sem demora, e trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras. Opa, vamos lá. E ainda cada um de vós avalie com cuidado como realiza a obra para a qual o Senhor lhe chamou. Quando edificamos na vida de alguém cujo fundamento é Cristo, devemos observar para que a nossa obra seja ouro, prata, pedras preciosas. Porque o dia que trará a luz e ao fogo provará a sua qualidade. Nossa obra precisa permanecer. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo do 11 até o 14, diz assim, o 11, mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele quem eu falo, e quem fala será bárbaro para mim. 12, assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para a edificação da igreja. Versículo 13, por isso, o qual fala em língua desconhecida, ore para que possa interpretar. Versículo 14, porque se eu orar em línguas desconhecidas, o meu espírito ora também, mas o meu entendimento fica sem fruto. Está vendo como nós precisamos dos dons espirituais para edificação, para nossa própria edificação, para nos interpretar, para nos conduzir, senão nós ficamos sem frutos. Paulo disse o quê? Paulo olha para a fé como causa da salvação e diz que é somente pela fé que somos salvos. Mas Tiago olha para as obras como resultado da salvação e diz que a fé precisa ser provada pelas obras. Paulo e Tiago se completam, certo? Dá para ver ali qual a afirmação deles. A fé é a raiz da salvação. As obras são os frutos. A fé é a causa instrumental da salvação. As obras são a sua consequência natural. Vamos lá. Aquele que crê pratica boas obras. Fomos salvos pela fé para as boas obras. Assim como as escrituras afirmam, ali, dizem que a fé é dom de Deus. Também afirma que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Entenderam? Agora nós vamos falar a fé, as obras e a sabedoria. Vamos ver, o que vai entrar aqui. Jesus, em Lucas 7, fala assim, compara 2 homens insensatos a crianças que não se sensibilizam com coisas tristes e nem com coisas alegres que lhe foram apresentadas. Assim são os homens desprovidos de sabedoria. Não aceitam o convite de Jesus para um novo tempo de graça, liberdade e plenitude espiritual como membros do reino. Os insensatos, aquele tempo, preferiram acusar João e a Jesus de falsos e endemoniados, e seguirem seus próprios e danosos caminhos, da mesma forma de hoje. Mas Jesus deixa claro que os que são de Deus, filhos da sabedoria, reconhecem suas grandes obras e maravilhas e atendem seu chamado. Somos nós, né? Somos o quê? Filhos da sabedoria. Olha aqui, né? Filhos da sabedoria. Lá no versículo diz assim, ora, são como as crianças que ficam sentadas na praça e gritando umas com as outras. Nós vos tocamos flauta e vós não dançaste. Entoamos lamentações e vós não choraste. Assim tendes agido, pois veio João Batista, que não come pão e não bebe vinho, e julgais. Este está com demônios. Então chegou Jesus, o Filho do Homem, comendo pão e bebendo vinho, e condenais.
Eis aí um glutão e um beberrão, amigos de publicanos e pecadores. Todavia, os filhos da sabedoria reconhecem e acolhem as suas obras. Nós aceitamos Jesus, né? Nós levantamos nossas mãos lá, então nós somos participantes das Escrituras, nós somos participantes das coisas divinas, não é verdade? A sabedoria é a aplicação do conhecimento e o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Em Provérbios 9:10 que diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo a prudência. Então, por isso, manifestamos as ações de nossa fé, cooperando para o reino de Deus, trazendo a provisão aos necessitados e servindo nossos irmãos como Jesus Cristo fez. Em Filipenses 2, 7 e 8. Mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-o semelhante aos homens e achando na forma de homens, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ui, que dor, né, gente? Mas Jesus Cristo fez isso por nós, fez isso por amor a nós. Vamos lá. A sabedoria nos faz sensíveis para obedecer a palavra de Deus. Nos leva a aplicar a fé na realização das boas obras, tal como Jesus, que aplicou a sua sabedoria para discernir o bem e o mal em todas as situações em que foi questionado e muitas vezes testado. Ter sabedoria significa ser instruído, ter juízo, ter senso e se comportar com retidão. Essa definição, ela fala de estilo de vida, não é verdade? Estilo de vida de um cristão que realmente acredita ter recebido a graça da salvação. Fala também da necessidade de buscar instrução, de aprender sempre a essas atitudes. É própria de um cristão que deseja obedecer à palavra de Deus e realizar as suas boas obras. Amém? Isso é tremendo que nós podemos ver, né? Então, quando a gente fala, né, que nós precisamos conhecer, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A sabedoria significa instrução, juízo, bom senso. Então, isso vem o quê? Vem de Deus, porque esse é o caráter de Cristo. E o Senhor deseja que o caráter de Cristo seja implantado em nós. Só que isso vem pela fé. Nós cremos que o Senhor faz. Então, a fé manifesta em obras. A obra do Senhor Jesus Cristo nós vamos fazer. Amém? Vamos tentar fazer. Verdade? Amém. Que você possa ter uma boa semana. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor. Que a tua sabedoria, Senhor, esteja sobre nós. Faz-nos, Senhor, entender que uma fé sem obras não tem valor algum. Faz-nos, Senhor, compreender que as obras, Senhor, se aperfeiçoam na fé e que é manifestada em Jesus Cristo através das obras que Ele realiza. Obrigado, Senhor, por mais essa aula. Obrigada por essa semana. Nós colocamos tudo na Tua presença, Pai. Eu coloco, Senhor, a vida de cada aluno, Senhor, na Tua presença. Que o Senhor possa derramar, Senhor, a Sua porção de sabedoria, de entendimento, uma porção dobrada de fé, Senhor, em cada um. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre todos vocês. Não esqueçam de ler a Bíblia, porque é através da leitura da Bíblia que a nossa fé é aumentada. Em nome de Jesus Cristo, tenha um bom dia, tenha uma boa semana. Amém. Nós amamos vocês. Amém.